Eu sou Sônia Jordão e gostaria de te fazer uma pergunta. O que você acha que Mandela, Jesus Cristo e Churchill têm em comum com os melhores líderes que você já conheceu na sua vida? Não é cargo, não é poder e nem é carisma natural. É uma capacidade específica que todos eles desenvolveram e que qualquer líder pode aprender. A história da humanidade é uma história de liderança, de pessoas que em momentos de crise ou de construção foram capazes de mover outras pessoas em direção a algo maior do que elas mesmas. E quando você estuda esses líderes com atenção, não os mitos, mas as decisões reais que tomaram, o padrão que aparece é sempre o mesmo. Não é inteligência acima da média, não é força de vontade inabalável, não é ausência de medo ou de dúvida. É uma combinação de 3 elementos que juntos criam uma influência que sobrevive ao cargo, ao tempo e até à presença física do líder. Daqui a pouco eu te mostro o terceiro elemento. E esse vai mudar completamente a forma como você entende o que torna um líder verdadeiramente inesquecível. O primeiro elemento é uma causa maior do que o próprio líder. Nenhum grande líder da história ficou famoso por ter gerenciado bem o próprio interesse. O que os tornou referência foi a capacidade de conectar as pessoas a algo que ia além deles mesmos. Mandela não liderou pela liberdade dele, liderou por uma ideia de dignidade humana que as pessoas reconheciam como maior do que de qualquer indivíduo. Churchill não mobilizou a Inglaterra pelo prestígio do cargo, mobilizou por uma visão de futuro que dava às pessoas razão para resistir quando tudo indicava que era mais fácil ceder. E isso não é exclusividade de líderes históricos. Eu vejo o mesmo padrão em empresas. O gestor que lidera pelo bônus dele tem uma equipe que trabalha pelo bônus dela. O líder que tem uma causa real tem uma equipe que vai além do combinado. A diferença no resultado é brutal e começa com a pergunta que todo líder precisa responder. Para além de mim, pelo que estou liderando? Mas causa sozinha não sustenta a liderança. Tem um segundo elemento que a maioria ignora. Sabe qual é o segundo elemento? É a comunicação que move, não que informa. Grandes líderes não eram necessariamente os mais inteligentes da sala, mas eram os que conseguiam fazer outras pessoas sentirem e acreditarem naquilo que eles acreditavam. Lincoln escrevia discursos que as pessoas repetiam de memória, não porque eram complexos, porque eram verdadeiros, concretos e chegavam antes no coração do que na razão. Jesus Cristo ensinava por meio de histórias, não porque o público era simples, mas porque história é o formato que o cérebro humano foi feito para processar, reter e repetir. A comunicação que move não é a que explica melhor, é a que conecta o ouvinte a algo que ele já sente, mas ainda não tinha palavras para expressar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like aqui, aproveita e se inscreve no meu canal. Toda semana tem um vídeo sobre liderança. E vamos ao terceiro elemento. Este é o que separa os líderes que marcam épocas daqueles que apenas ocupam cargos. O terceiro elemento é o mais contraintuitivo de todos. No começo, eu disse que existe uma capacidade específica que todos os grandes líderes têm em comum. É isso. Eles lideravam
sem precisar estar presentes. E olha, eu não estou falando de delegação, não. Eu estou falando de algo mais profundo. A capacidade de criar cultura, valores e formas de agir que continuam funcionando mesmo quando o líder não está mais na sala, não está no cargo ou até não está no mundo. Mandela passou 27 anos preso e a causa que ele liderava não morreu, cresceu. Jesus Cristo reuniu 12 pessoas sem cargo, sem estrutura e sem recurso. E o que ele ensinou continua sendo aplicado mais de 2000 anos depois. As empresas mais duradouras do mundo foram construídas por líderes que não pensavam em resultado trimestral, pensavam em legado, em o que ficaria depois deles. E isso muda completamente a forma como você toma decisões hoje. Por quê? O líder que pensa em legado age diferente do líder que pensa em performance do mês. A pergunta que os maiores líderes da história se faziam não era o que eu vou entregar agora, era o que vai continuar funcionando depois de mim. E agora, 3 perguntas práticas para você responder ainda hoje. A primeira é: qual é a causa que você lidera? Não o objetivo do trimestre. A razão pela qual o seu trabalho como líder importa para além de você. Se você não consegue responder em 30 segundos, esse é o trabalho mais urgente que você tem como líder. A segunda é: a sua comunicação move ou informa? Na próxima vez que você precisar engajar sua equipe em algo bem importante, antes de abrir os slides com os dados, pense em qual história concreta vai fazer as pessoas sentirem o que você quer que elas sintam. E a terceira é o seguinte: o que continua funcionando quando você sai da sala? Quais valores, quais hábitos, quais formas de trabalhar a sua equipe já internalizou de tal forma que nem precisam de você para acontecer? Isso é o começo do seu legado. Causa maior do que você, comunicação que move, liderança que funciona sem a sua presença. Qual desses 3 elementos você precisa desenvolver agora? Olha, escreve lá nos comentários. Eu leio e respondo todos. E aproveite e se inscreva no meu canal para não perder o próximo vídeo. Toda semana tem alguma coisa aqui. E até o próximo. Um grande e carinhoso abraço. Sucesso para você!